Saúde a todos que estão a me escutar nesse momento. Eu venho hoje aqui para falar 5 características que eu considero as características de um profissional competente, tá? Um profissional técnico, tá? Nós não vamos falar de as características de uma boa liderança, tá? É que normalmente as pessoas falam das características de uma boa liderança, mas nós aqui hoje vamos falar das características de um profissional técnico. Como você pode ser esse profissional técnico e também como você pode escolher alguém para, portanto, prestar serviço para você. No caso, a gente vai dar exemplos da medicina, como eu sou médico, então eu vou dar exemplos práticos em termos médicos, mas você depois pode adaptar para a sua profissão ou então para o que você está procurando, tá? Então, quais são as características de um profissional competente, no caso de um médico competente? Tá? Você se quer ser médico, o que é que você deve focalizar? Quais são as habilidades que você, das várias habilidades, quais são as 5 habilidades que você deve focalizar para você ser um médico de excelência? E também, você que está na condição de paciente, quais são as características, portanto, de médicos que você deve procurar? Tá? Com quem você vai se consultar? É isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, a primeira característica que nós achamos fundamental para um profissional competente é ser profissional, tá? É ter competências profissionais técnicas e científicas, tá? No caso, o seu médico tem que ser cientista, tá? O médico é cientista. O médico tem que estudar bastante, tem que ser uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que embasa as suas ações na ciência, tá? Um médico que gosta de ler, aqui quando nós estamos a falar de ciência, não é só a parte técnica, tá? Como a gente sempre falava na faculdade de medicina, quem só sabe medicina nem medicina sabe. Então, você deve procurar um médico que, para além de ser uma pessoa muito técnica, cientificamente, também tem cultura. Uma pessoa que gosta muito de ler coisas diversas, de preferência alguém que tem, portanto, artigos publicados, alguém que, para além de ler artigos, também publica artigos, médico que tem livro escrito, tá? Então, tudo isso aqui constitui a bagagem científica de um médico. O médico tem que ser cientista, tá? Porque a medicina é uma ciência, tá? Então, você procura, a primeira qualidade que você deve procurar no médico são competências técnico-profissionais e científicas. No caso do médico, o médico vai dizer, não, eu sou médico pesquisador. Isso é até redundante, tá? Você vem dizer que é médico pesquisador, é redundante. Porque o médico tem que ser pesquisador, tá? O médico, na minha concepção, o médico tem que publicar artigos, o médico tem que ler os outros artigos, tá? Até porque quando você publica também tem a questão crítica. Os outros vão ver que tipo de conduta você costuma tomar. Então o médico tem que publicar artigos científicos, tá? O médico tem que ler, tem que ter livros, tá? Então você vai ver, o médico é palestrante internacional, não tem nenhum artigo, mas tem produção científica, tá? É palestrante internacional, entendeu? Participa de algum modo da ciência, tá? Então é a primeira característica que você deve procurar no médico, ser cientista, tá? O médico tem que ser cientista. Então todo médico, porque há títulos que substituem os outros. Quando você está a dizer que eu sou médico, você está a dizer que também é pesquisador. Você está a dizer que tem competências docentes, tá? Ser médico tem que ter tudo isso aí. O pacote tem que ser completo. Então, quando você diz, não, eu sou neurologista, já és médico. Você dizer médico neurologista é redundante. Assim como dizer médico pesquisador, na minha concepção, é redundante. Também médico cirurgião. Não dá para ser cirurgião se você não é médico, tá? Então é redundante. Basta, você tem que procurar essas características no médico. O médico tem que ser cientista, tá? A gente valoriza muito a ciência. O médico tem que ser técnico-científico. A segunda característica que o médico tem que ter é a criatividade. O médico tem que ter criatividade. O médico tem que treinar a sua intuição, tá? É por isso que eu sou crítico em alguns programas de formação de médicos, em que facilitam todas as coisas. O médico não lê mais no livro, dão questionários e avaliam os questionários. Tudo bem, está tudo direcionado,
Mas o médico tem que ter a competência de síntese, o médico tem que ter capacidade de ler um livro todo e saber o que é importante no livro. E também treinar o seu instinto, saber o que é que vai ser avaliado. Desses temas todos, o que é que vai ser avaliado? Você está a treinar um instinto. Tá a intuição, porque a intuição tá muito ligada com a criatividade. E está muito ligada com a tomada de decisão certa com pouca informação. Você não tem muita pista sobre o que vai ser avaliado e acertas mesmo assim. Eu ainda lembro que a gente tinha 50 temas e cada tema, por exemplo, eram por aí 10 páginas. Tá? Então 50 temas eram 500 páginas, por exemplo. E todos os 50 temas eram avaliados. Você tinha que saber, para além de estudar, tinha que ser metódico, ter intuição, tá? Desenvolver a intuição e a criatividade. Então o médico tem que ser criativo. Por que tem que ser criativo? Porque apesar da medicina ser ciência, a medicina também é arte. O médico tem que ser artista. E aí é onde entra a criatividade. Tá? Porque tem muitas coisas que a ciência não resolve ainda. A ciência nunca vai resolver 100% dos problemas. Nunca. Tá? Pode desenvolver. Então a ciência já desenvolveu muito, mas não resolve todo. Tem problemas que a ciência não pode resolver. Tá? É por isso que muitas condutas médicas elas podem ser efetivas em 50% da amostra, mas não é em 100%. É difícil encontrar uma conduta que seja eficaz em 100% da amostra. Então, até mesmo a aplicação da própria ciência, você lê o artigo, a aplicação num certo paciente tem que ser criativa. Você não pode aplicar num paciente como se fosse uma panaceia. O médico não pode ser marionete do livro e dos artigos, tá? Não pode ser assim, vai ler um artigo e aplica medicamente ou cirurgicamente no paciente. Não, não pode ser assim. O médico, apesar de ter bagagem técnica, que a gente recomendou no ponto número 1, apesar de ter essa inteligência técnica, ser munido de ciência, mas tem que ter criatividade para fazer a aplicação da própria ciência de uma forma criativa, tá? De uma forma inteligente. Porque então o paciente, durante a consulta, vai te dizer que, doutor, eu tenho uma hipertensão, sinto-me mal, ou tenho cefaleia, mas notei que quando tomo chá de folhas de abacateiro, portanto, melhora. Então você vai dizer, se você for só cientista, vai dizer, não, isso aqui não é científico. Então, mas você não pode desvalorizar a informação do paciente. Então dizer que não é científico. Sim, não é científico. Então nesse momento liga para o nutricionista, ou liga para qualquer um da medicina natural, naturopata, e pergunta o que é que tem na folha de abacate, então vai estudar. O que é que tem na folha do abacateiro? Às vezes você vai ver, então a folha do abacateiro é saturada em magnésio. Às vezes tem deficiência de magnésio. Você suplementa o paciente com magnésio, mesmo não tendo evidências. São exemplos que estou a dar, tá? Os exemplos são enormes. Então não tem evidências científicas, mas funcionou com esse paciente. Então é importante ser criativo. Tá? Quando o paciente está a dizer alguma coisa, o paciente está a te dizer alguma coisa, para além de você te fazer um enquadramento científico, mas você também tem que ser artista, porque a medicina, para além de ser uma arte, a de uma ciência também é uma arte. O médico tem que ser artista, tem que ser criativo, tem que ter intuição. Se o seu médico não tem intuição, então vai ser muito difícil tratar muitas coisas, porque a ciência não pode resolver todas as perguntas existentes na vida. A vida é muito mais ampla. A ciência não pode resolver a amplitude que a vida é, tá bom? Então é importante que o seu médico seja criativo. A terceira, portanto, característica é a flexibilidade. Tá? O seu médico tem que ser flexível. Tá? Tem que ter bom senso. E onde é que vai entrar o bom senso? Então, porque o bom senso vai entrar na boa, portanto, interação que ele vai ter com os seus colegas. Por quê? Como o seu médico leu, então tem certas condutas que não são científicas. Ele está a usar isso às vezes como uma flavor, ou então como uma experiência que ele teve na sua vida. Então você vai apresentar isso aí e os outros colegas vão dizer, não, isso não é científico. Tá, não é científico. Que você leu, na medicina a gente sabe que a doença de Alzheimer, por exemplo, não tem cura, por exemplo. A gente sabe isso, cientificamente, tecnicamente não tem cura a doença de Alzheimer. Mas o seu médico, como tem muita cultura, ele leu o livro do Dr. Dale, tá? Leu esse livro aqui, O Fim da Doença de Alzheimer.
tá? Onde o doutor propõe uma conduta baseada, mais ou menos, uma conduta específica em que tem o uso de vitaminas e minerais, tá? E outras coisas mais que estão no livro que ele aborda. E muitos pacientes que tinham a doença de Alzheimer, portanto, saíram, portanto, da doença, voltaram ao normal. Você leu o livro da doutora Mary Pott, americana, que deu triglicéridos de cadeia média a pacientes com Alzheimer. O seu marido que tinha Alzheimer e tomou, portanto, o triglicéridos de cadeias médias e voltou ao normal, porque, segundo a tese, muitos defendem a tese que a doença de Alzheimer, portanto, é diabetes tipo 3, que tem uma dificuldade de metabolização glicídica dentro do cérebro. Então, como os triglicéridos de cadeia média atravessam a barreira hematoencefálica, entram para o cérebro. Então, como o paciente tem dificuldade de metabolização glicídica, então você nutre o cérebro com triglicéridos de cadeia média. Essa é a teoria que ela apresenta, a doutora Mary Pott, americana, que curou seu paciente com doença de Alzheimer. Tá? Então, mas você, na literatura, não, tem que dar inibidores de acetilcolinesterase, anticolinérgicos, para parcimonizar mais a acetilcolina no cérebro e dar um pouquinho de melhora. Mas a gente sabe que só vai piorar, tá? Não vai. Atualmente não tem tratamento, até o momento que nós falamos, não tem um tratamento convencional que resolva a doença de Alzheimer. Então o seu colega vai dizer, não tem, é impossível a gente tratar a doença de Alzheimer, os artigos científicos não sustentam. Então, mas você leu esse livro aí você não discuta com seu colega, tá? Tenha bom senso, eu te digo por experiência, você vai discutir com o colega. Tá, o colega tudo que você lhe apresentar como argumento, o colega não vai aceitar, porque ele está a se basear nos artigos científicos, que ele não leu esse livro ali, ele não leu a doutora Mary Pott, então não acredita nisso. Então, não adianta você discutir com o colega, seja flexível e diga assim, você começa a adotar a atitude bovina, dizendo, realmente, você tem razão, é verdade. Não tem artigos que sustentam. Esses livros que eu li, é só minha curiosidade. Tá? Então você, apesar de manter o seu conhecimento, se o seu paciente vier, claro que você pode manter a donepezila dela da vida, mas vais fazer, portanto, o protocolo do Dr. Dallas, vais fazer o protocolo da doutora Mary Pott, mas não precisou confrontar os colegas, discutir. Tá? Isso aí é onde entra o bom senso, a flexibilidade que o teu profissional tem que ter. Você vem dizer, não, doutor, o primeiro doutor com quem me consultei, ele me deu essa conduta e não recomendou isso. Se você, o teu médico, se apressa a dizer, não, aquele doutor não sabe, é um burro, está a chamar o seu colega de burro, então esse não é bom médico, não é bom profissional. O bom profissional não vai, portanto, falar mal de um outro médico ao paciente. Ele vai dizer que não, a minha experiência, temos experiências diferentes. A medicina tem essa característica, porque para além da ciência é arte, existe criatividade. Você, ao tomar essa conduta, ou você como paciente, vendo o seu médico tendo essa maturidade, tá? Então você pode dizer que ele tem uma característica de um bom profissional. Ele pode ajudar a resolver o seu problema. Tá? Porque depois você lê o livro do Dr. Sinatra, Cardiologia Metabólica. O Dr. Sinatra tirou quase muitos pacientes na fila de transplante cardíaco. Que tinham já débito cardíaco de 15, tá? Insuficiência cardíaca grave. O doutor tirou da fila, você não tem mais nada a perder, não tem ainda o órgão para substituir, enquanto você espera, então vem fazer o meu protocolo de Sinatra. Quase todos os pacientes que passaram no protocolo Sinatra, tá? O protocolo que ele fez, que são só coisas inócuas, coenzima Q10, L-carnitina, magnésio, que ele faz um quarteto de Sinatra, que nós chamamos de quarteto de Sinatra. Então todos os pacientes que passaram nessa aqui não precisaram de transplante cardíaco. Então, mas o teu colega não leu esse livro, ele não sabe essa conduta. Ele vai dizer que não, a gente não tem, portanto, evidência, tem que fazer transplante. Ele não leu, então não precisa você discutir. Você leu esse livro aqui e podes mostrar ao seu colega, ele mesmo assim tem uma certa incredulidade. Não discuta com ele, você diz só, é verdade, você tem razão, realmente a ciência ainda não responde. Alguns pacientes mesmo vão ter que ser transplantados. Então, com o seu colega você vai dizer isso. E quando vier o seu paciente no seu consultório, vai dizer, não, o doutor fulano tem razão, que diz que isso aqui, a indicação é transplante.
ele tem razão, mas vamos tentar esse protocolo aqui de um livro que eu li paralelamente. Então, você como paciente já vês a importância de se consultar com um médico que tem cultura, médico que não estuda só medicina, porque esses livros eu estudei. Não quando queria estudar medicina, eu li esse livro no contexto de aumentar, ampliar a minha cultura. Há outros livros, se eu ficasse preso apenas nos livros médicos e nos artigos, eu não leria também esse livro, do Dr. Sinatra, de cardiologia metabólica, que é impressionante, tá? Pelo menos a mim me impressionou. Se eu tiver um paciente ou um familiar com ciência cardíaca, eu vou fazer esse protocolo nele. Tá ok? Então você vai dizer, não, isso aqui não é científico. Sim, não é, mas não vai fazer mal ao paciente. É magnésio, é L-carnitina, é coenzima Q10, é tudo. Portanto, você está a repor substâncias que o organismo mesmo já produz, são bioidênticas. Então não são científicas, tá? Não são científicas, mas, portanto, funcionam. Não vou discutir com o colega. Não vou falar mal do colega que não aplica essas técnicas. Mas no meu paciente eu vou aplicar, sem discutir com ninguém. Tá? Então, essa é uma forma que você adquire depois de apanhar muita pancada da vida. Você aprende a se comportar desse jeito. Tá bom? Então, se você quer ser médico, seja um médico competente que tem, portanto, competências técnico-culturais, que tem competências criativas, tá? Artísticas, tem que ter competências, a flexibilidade, tem que ter flexibilidade, bom senso, e tem que ter boa comunicação, que é o quarto ponto que a gente traz aqui. A boa comunicação. Tem que saber se comunicar. Todo profissional, o melhor advogado, o melhor médico, o melhor engenheiro, não é aquele só que tem competências técnicas. Às vezes o teu colega que se comunica melhor, mesmo não sendo muito científico, mas sabe se comunicar, vai ser tido pelos clientes ou pelos pacientes como um profissional competente. Então a comunicação faz uma diferença abismal. Saber se comunicar é importante em todas as profissões. É por isso que eu trago aqui como quarta característica de um profissional competente a comunicação. Então, mas é importante dizer que para além da comunicação verbal, que é importante, tá? A forma como você usa a grafia, tá? Os sonórios, a palavra, tá? A verbal, a comunicação verbal. Então tem a comunicação não verbal, é muito importante. A comunicação não verbal é importante, é crucial. Tá? Porque a comunicação não verbal, ela tem um impacto muito grande. E as pessoas, como é não verbal, a pessoa pode não reclamar, você está com o seu paciente. E eu vou dar aqui 3 exemplos. Nós, quando estávamos na faculdade, tanto começamos a ir no ciclo clínico, tem colegas que entraram muito cedo na faculdade, entraram com 16 anos. E para além da pouca idade também eram ainda um pouco infantis, tá? É normal, estavam na adolescência e eram infantis. Então eu entrei com 19. Aí, quando estávamos no terceiro ano, aí uma das colegas, durante o interrogatório médico, um paciente tinha um edema escrotal, portanto, gigante. E quando começamos a fazer o exame físico e tiramos a calça do paciente, a primeira coisa que uma das colegas fez, era rir. Ela riu. Então aquele riso teve um impacto muito negativo no paciente. Naquele momento não é para rir. Aí nós tivemos que tentar, portanto, colmatar a situação, tá? Para minimizar o impacto, portanto, do que o paciente percebeu. E então vocês são os médicos, estão a rir. Então o colega riu. Naquele momento não é para rir, tá, pessoal? Então, aí a comunicação não verbal ganha um poder muito grande. Outro exemplo é quando nós, portanto, ainda no ensino médio, fomos na casa de uma colega cujo irmão tinha falecido, o irmão mais velho. Então, no final, um dos colegas tomou a palavra para dar uma palavra de consolo. E ele foi tão bom, foi tão eloquente em termos de questões da morte, e vida pós-morte. Foi tão bom que no final o pessoal queria aplaudir. E a gente teve que dizer, não pode aplaudir, porque a gente estava acostumado, ainda no INE, que depois de uma aula boa, uma aula convincente, uma intervenção competente, o pessoal aplaudia. Aquilo era quase que automático. Então, mesmo no óbito, o pessoal queria aplaudir. Mas aí não era para aplaudir. Aplaudir aí, nesse momento, essa comunicação aí, você vai estar a passar uma mensagem que é inconveniente nesse momento, tá? E você pode, portanto, estragar o teu brilho, os teus resultados, por causa
de uma comunicação não verbal mal feita. Então, a comunicação não verbal é importante. O terceiro exemplo, estávamos ainda no terceiro ano também, com um dos colegas. Um dos colegas que até tinha um senso de humor, portanto, melhor do que o meu. A gente estava a colher a história e nós dividimos. Olha, eu vou fazer a parte do interrogatório e depois você vai fazer a parte do exame físico. Uma paciente, uma jovem de 18 anos que tinha um síndrome doloroso abdominal. Então eu fiz o interrogatório, mas enquanto eu fazia o interrogatório, eu vi que o colega estava a trancar a cara. Estava com uma cara de mal, estava a fazer cara feia, tipo, fazendo caretas. Então, mas eu não percebi o que era aquilo. Terminei calmamente o interrogatório, criei empatia com a paciente. Ela falou-me tudo que a gente queria ouvir. E depois chegou a fase do exame físico. Enquanto ele começou a fazer tanto o exame físico geral, depois o exame físico regional, no abdômen, no momento da palpação ele para de repente, a cara foi ficando cada vez mais feia, parou e depois disse: doutor Henrique, pode continuar para mim? Eu então continuei, ele saiu. Quando ele saiu, a paciente disse: olha, doutor, ainda bem que aquele doutor saiu, porque eu não gostei nada daquele paciente. Está aqui, está com cara feia, a barriga está me doer e ele está a fazer caretas. Não gostei nada do companheiro, ainda bem que ele saiu. Eu aí, usando a flexibilidade e o bom senso, eu disse: não, é possível, o doutor não costuma estar assim. O doutor tem uma postura muito positiva, é possível que ele está a sentir-se mal. Tá bom? Então, eu estava a tentar reabilitar a imagem que a paciente teve do meu colega, ainda no terceiro ano. Então, quando terminei, fui perguntar ao colega: então, mas o que é que aconteceu? Ele disse: olha, enquanto você falava com o paciente, eu olhava. Eu estava a lutar com um pensamento maligno dentro da minha cabeça, que estava a elogiar a paciente e dizer que ela é bonita. Então, isso me deixou muito chateado de saber que eu estava a me elogiar a paciente, que a paciente é bonita, em vez de prestar atenção na parte técnica. Eu estava atento na beleza, nas belezas da paciente. E então, aquele abdômen todo, portanto, palmado. Quando chegou o momento da palpação, eu fiquei excitado, aí tive mesmo que desistir. Então, o colega, afinal, a reação era porque ele sentiu-se excitado com o paciente e teve aquela comunicação. Mas eu conto essa história para nós vermos o impacto da comunicação não verbal. A paciente já ficou aborrecida com o comportamento do médico e já não queria mais, portanto, sentiu-se até à vontade quando o médico saiu. Isso mostra-nos o impacto da comunicação não verbal. Tá, pessoal? Então, enquanto profissional, é importante a gente ter muita atenção na comunicação verbal e na comunicação não verbal, tá? Que é muito importante a gente ter atenção disso aí. Então, esse é o quarto passo. O quarto passo é a comunicação, que é muito importante, tanto a verbal quanto a não verbal. E o último, que é o quinto passo, é a perseverança, tá? Então, você tem que ter um profissional perseverante. Tá? Você procura um médico que seja perseverante, ou então em qualquer outra área. O médico, o profissional perseverante é importante porque existem problemas resolúveis, tá? Mas que apresentam um monte de obstáculos. Às vezes o obstáculo não é sinal de que o problema não é resolúvel, que não tem solução. Nós mesmo em matemática, que a gente estudou matemática quando resolvíamos limites. Então, o limite, a gente até, não sei se agora já existe, mas naquela época a gente sabia que limite não tem verificação. Então, você só tem que resolver o limite e encontrar o resultado que está na sebenta, tá? Na apostila. Tá? Então, a gente resolvia, você tenta resolver, usa todas as regras que você sabe, não encontra o resultado que está na apostila, na sebenta. Então, você tinha que voltar a resolver a persistência. Depois você encontra, acha que estava errado um pontinho. Há uma equivalência, um limite de funções exponenciais, uma equivalência que você não soube, portanto esqueceu. Não acha o resultado por causa disso. Em medicina também, tem muitas patologias. O teu paciente tem uma patologia que é tratável, é resolúvel. Mas se não for persistente, você vai desistir no primeiro obstáculo. Tá? Então, para não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui. Mas é importante você ter, tanto se você é médico, ou então outro profissional, ou então procuras, portanto, por um médico competente. O seu médico tem que ser persistente, tem que ser perseverante. Tá? Senão ele vai desistir no primeiro obstáculo que ele encontrar. Ele vai desistir. Tá? E você se priva de ter a resolução do teu problema, da tua situação, só por falta de perseverança. Então, perseverança é importante em todos
em todas as profissões. Eu até estou agora a escrever o meu segundo livro, então eu aí vou, portanto, apertar muito, vou escrever muito sobre perseverança nesse livro, tá? No meu primeiro livro, Saúde de Aço, Fundamentos para uma Verdadeira Saúde, eu falo um pouco mais. Nesse segundo livro vou aprofundar ainda mais, porque a perseverança é importante para se atingir então qualquer objetivo, tá bom, pessoal? Então obrigado para você que nos assistiu, até o próximo vídeo.